Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse trabalho que eu faço, uma importância muito grande está na interação com os amigos. Nas questões que recebo ao longo do tempo, né? Nas várias interações que tenho, sobretudo nesses meios virtuais, as questões chegam e alimentam esse trabalho. São perguntas relativas ao que eu transmito aqui. E nos últimos anos, essa transmissão é muito centrada nos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa. Mas é evidente que temos todo um background cristão da minha própria pessoa, né? Durante muitos anos eu me apresentei aqui como o ministro religioso da Igreja Ortodoxa e nós vivemos em uma sociedade que é majoritariamente cristã. Então é claro que muitas vezes o que ensino aqui a respeito de Sri Ramakrishna, seus ensinamentos diretos, dialogam com aquilo que as pessoas entendem de espiritualidade e o centro disso são os ensinamentos de Jesus ou a tradição cristã de modo mais amplo. É mais a tradição cristã do que propriamente os ensinamentos de Jesus. Mas muitas vezes os ensinamentos de Jesus eles aparecem como base de um saudável questionamento àquilo que Sri Ramakrishna ensina e eu transmito aqui. Então, muitas vezes as perguntas que eu trago para cá, elas vão ser uma ministração desse diálogo e desse questionamento, dessa comparação, que eu acho muito positivo. Eu já disse aqui em outras oportunidades que quando eu decidi assumir a posição de um candidato a devoto de Sri Ramakrishna, eu comparei os ensinamentos de Sri Ramakrishna com o Evangelho e disse, como eles são plenamente compatíveis, eu posso aceitar o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então eu tinha a minha base cristã, que tornou possível aceitar Sri Ramakrishna. No passado, o ensinamento de Sri Ramakrishna me ajudou a me aproximar do Evangelho. É tudo uma coisa assim, né? Para mim é assim. Mas para muitas pessoas essa conciliação não é tão clara. Então, uma das coisas que me dá muita alegria de fazer aqui é explicar essa conciliação. Eu vou trazer hoje aqui duas questões trazidas por amigos que vão justamente nessa direção. Aqueles que acompanham essas minhas postagens já há algum tempo sabem que boa parte dos meus vídeos é dedicado a essas perguntas e respostas, respondendo às questões dos amigos. Eu vou procurar fazer mais esses quadros relacionados a questões que digam respeito a isso ao qual eu estou me dedicando mais, que é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Vou ser bastante claro com vocês que a minha vontade fundamental é tratar do ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, as perguntas que forem direcionadas a esse âmago do ensinamento de Sri Ramakrishna e comparações com o ensinamento do Evangelho, coisas assim, elas vão ter uma prioridade nisso. E eu vou dar mais espaço para isso. Tá bom? Menos a coisas gerais, assim, né? Porque eu acredito que isso tenha mais validade para o tipo de trabalho que eu faço, o compartilhamento que eu tenho a dar aqui. Então, vamos lá. As questões foram as seguintes: dois amigos, uma amiga e um amigo, mandaram as seguintes questões. A primeira amiga me disse: Ramakrishna fala do mundo como um jogo de Deus, mas Jesus diz que o mundo repousa no maligno, o mundo jaz no maligno. É possível conciliar esses ensinamentos? Jogo de Deus e estar no maligno? É interessante. E a segunda questão é a seguinte: no Evangelho, boa parte das atividades de cura na qual Jesus estava envolvido tratava-se de expulsar demônios. Na cruz, ele pede que o Pai perdoe seus crucificadores, dizendo que eles não sabem o que fazem. Isso implica que a ação daqueles era baseada na influência do demônio. Em Ramakrishna não há demônios. Como o ensino de Jesus e de Ramakrishna podem ser o mesmo? É interessante. Bom, eu vou responder as duas questões de um modo só, porque elas são muito conciliadas. Elas tratam da existência do diabo, da existência de demônios e da influência do diabo e dos demônios no mundo. Aparentemente, Sri Ramakrishna não considera o assunto dos demônios e aparentemente Jesus considera. Aparentemente, na lógica do ensinamento de Jesus, existe uma batalha entre os homens e o diabo. Aparentemente, no ensinamento de Sri Ramakrishna, existe apenas um relacionamento do homem com Deus, ou no engano ou na luz. Essas coisas podem ser conciliadas ou são totalmente antagônicas? Muito bem. Eu digo que Sri Ramakrishna e Jesus, o Senhor Jesus e Ramakrishna têm o mesmo ensino. Mas é claro que o Senhor Jesus e Sri Ramakrishna são indivíduos e personagens diferentes. Ainda que a função deles como avatara
como descida de Deus, eu considero como plenas descidas de Deus, sejam a mesma, os personagens históricos existentes e reais e consistentes dentro da história do mundo são distintos. E os cenários nos quais eles estavam inseridos são distintos. As suas lilas, as suas peças, histórias que eles viveram são diferentes. O âmago do seu ensinamento é o mesmo. Mas mesmo a linguagem deles é em muitos aspectos diferentes. O povo direto que estava relacionado com eles é diferente. A característica dos seus svaracotes, dos companheiros do Senhor, daqueles que estavam na sua peça como seus auxiliares, são distintas. As sociedades tocadas profundamente pelo ensino de ambos são de características diferentes. Então, tudo isso tem que ser considerado aqui. Primeiro, eu vou então considerar aqui o tópico do diabo, do inimigo da humanidade, do inimigo adversário de Deus. É preciso dizer que existem duas grandes religiões mundiais históricas que têm a figura desse diabo, desse antagonista de Deus, dessa personificação do mal, como muito importantes. São elas o zoroastrismo, a religião masdaica do profeta Zoroastro, contemporâneo da constituição do Rig Veda, ou seja, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos anterior a Cristo, anterior a Buda, né? E o cristianismo. Nessas duas grandes religiões mundiais existe a figura deste elemento que é o antagonista de Deus. Ah, mas não existe o diabo também no Islã? Não existe o demônios no hinduísmo? No budismo não existem vários demônios? Existem vários tipos de seres caracterizados como obscuros, trevosos, enganadores, mas nenhum deles é, nessas religiões, a personificação do mal e um antagonista do supremo ser. Em todos esses casos, nós temos seres que são muito, 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 muito pequenos perto de Deus e que, de modo algum, são um ponto focal dessas religiões. Não tem esse protagonismo que existe tanto no zoroastrismo quanto no cristianismo. O zoroastrismo, nós temos a figura de Ahriman, ou Angriya Mariu, que é o Senhor das Trevas, o antagônico de Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, o Criador, o Deus Supremo. Ahura Mazda é Deus, e Ahriman, eu vou colocar aqui para simplificar, Angriya Mariu também é um termo que se usa, mas vou colocar aqui Ahriman, é o antagonista de Ahura Mazda. O destino é certo, no final, Ahura Mazda, o Senhor de Sabedoria, vencerá. Mas, enquanto não acontece isso, Ahriman prejudica o mundo e prejudica os homens para agredir Ahura Mazda. Os zoroastristas acreditavam então que em um tempo na história Ahura Mazda mandaria um salvador para a humanidade, o Satyoshan. E esse Satyoshan iria derrotar numa batalha final Ahriman e seus ordenados. E aqueles que foram dominados por Ahriman iriam para o inferno. E aqueles que foram seguidos pela luz seriam levados pelo Salvador até Ahura Mazda e os seus anjos. Então nós temos no antigo zoroastrismo, no mazdeísmo, a figura de Deus e do diabo, a figura do Salvador, a figura do céu e do inferno, a figura até de um purgatório, de um lugar intermediário para aqueles que não foram nem santíssimos amigos de Ahura Mazda, nem terríveis auxiliares de Ahriman. Temos anjos, temos o Espírito Santo, Spenta Mariu. Temos tudo isso no zoroastrismo. O zoroastrismo ainda existe essa religião, uma religião iraniana. Foi muito, muito, muito relevante, muito predominante. Influenciou muito o pensamento grego. Ele é uma religião irmã do brahmanismo, do início do hinduísmo, da constituição dos Vedas.
Muitos termos, né, muitos elementos são similares, são muito parecidos, às vezes são invertidos com os termos hindus. Então tem muitos elementos ali que foram influenciados e influenciaram muitas áreas do mundo e certamente influenciaram a área onde os judeus existiram durante muito tempo e com isso influenciaram também os primeiros cristãos, o cristianismo, porque o cristianismo vem do judaísmo. O judaísmo foi muito influenciado pelo zoroastrismo. Isso é um fato histórico. Isso é verdade, isso é concreto. Muitas pessoas, né, se ressentem dessa ideia, dizendo assim, não, as escrituras do zoroastrismo são muito mais modernas, são pós-cristãs. O registro escrito dessas escrituras é diferente da tradição oral que deu base a elas. A primeira Bíblia judaica também foi constituída depois da era cristã. Escrita, né? Assim, impressa. Isso não significa dizer que a Torá não existisse há mais tempo. Claro que não. Né? Então, nós temos isso. Né? O Códice de Leningrado, né? Ou de São Petersburgo, né? A primeira Bíblia judaica assim impressa. Isso não significa dizer que o cristianismo é mais antigo que o judaísmo, evidentemente que não. Então é claro que as escrituras masdaicas do zoroastrismo, que também depois passaram por vários períodos de perseguição e destruição, as invasões muçulmanas e tudo mais, né? Elas são muito antigas. E com certeza os elementos do masdeísmo e do zoroastrismo influenciaram nas ideias judaico-cristãs, definitivamente, isso é verdade. Então a gente pode dizer que no judaísmo não ficou essa figura de a influência de ânima do diabo como uma figura da personificação do mal. Mas no cristianismo isso se tornou muito proeminente. Claro que um cristão aqui pode dizer, não, é apenas uma coincidência, os dois ensinavam a mesma coisa, o cristianismo tem a sua própria história. Perfeito. Tá bom, então tem essa coincidência. Mas é apenas no cristianismo e no zoroastrismo que isso acontece. Que você tem esse antagonista de Deus, que tem lá o seu lugar, que é a destinação do mal. Em outras culturas religiosas não é assim. Deus, o Supremo, ele é dominante de tudo. E mesmo quando você não tem a figura de Deus, o Supremo, como é o caso do budismo, por exemplo, e do jainismo, o que você tem é uma lei divina que rege tudo de modo equânime. Você não tem esse dualismo, esse antagonismo, né? Entre Deus e seu inimigo. Mesmo quando não há um Deus supremo estabelecido, o que você tem é a ordem. Você não tem isso. Então, Jesus estava falando para aqueles judeus dentro de uma cultura greco-romana. E ali muitos elementos greco-romanos estão presentes no Evangelho. Muitos elementos que estavam presentes ali naquele povo estavam presentes ali. Então, quando Jesus fala, por exemplo, da expulsão dos demônios, nós temos que saber que esses demônios são os daimons. Os daimons eram espíritos. Os daimons eram seres de uma outra dimensão. Não era exatamente como a nossa alma. Eram seres constituídos de uma outra forma que interagiam com o reino dos viventes humanos aqui, com os animais, com a natureza. Interagiam de várias formas, inclusive de formas positivas. Existiam também os daimons da sabedoria, os daimons da luz, da força, da vitória, da beleza. Existia o daimon da doença e tudo mais. Esses daimons na cultura muçulmana viraram os djinns, os gênios. Nós conhecemos na história do gênio da lâmpada, né? Ele não é necessariamente mau, ele é só um ser que tem poderes que nós não temos. Ele é de uma outra natureza. Ele interage conosco. Depende de nós. Também foi preso numa lâmpada, não é verdade? Os djinns são os daimons da cultura árabe. Em nenhum desses casos eles eram representantes do mal, eles eram outra coisa. Ok? Então nós temos essa coisa. Jesus expulsava os daimons das pessoas, por quê? Porque os daimons interagiam com as pessoas e muitas vezes as prejudicavam. Por quê? Porque os daimons se alimentavam da energia das pessoas. Se alimentavam das energias felizes e das energias tristes. Muitas pessoas consideram que há ensinamentos seguros que dizem que os daimons se alimentavam mais vigorosamente das tristezas. Então, ódio, medo, vergonha,
tristeza, alimentavam mais ferozmente esses seres. Se alimentavam energeticamente. Mas também se alimentavam da alegria. Você conhece o filme Monstros S.A.? Que a energia lá dos monstros do mundo deles se dá pelo medo que as crianças têm dos bichos-papão. Depois eles descobrem que o sorriso das crianças também dá energia. Mais ou menos isso, né? Então Jesus expulsava esses daimons com a sua energia poderosa. Nós temos aqui que esses personagens eles são diferentes da constituição do diabo pregado pelas igrejas aqui no cristianismo contemporâneo. Eles estão falando deste diabo como representante do mal predominante. Não como seres parasitários que vivem aqui junto conosco se aproveitando, né? Então, mas é claro que tem alguma conciliação. Se você pensa, né, que esses daimons, esses seres se alimentam das nossas energias, e quando nós estamos tristes, estamos raivosos, estamos odientos, estamos luxuriosos, eles se alimentam mais, é claro que eles podem nos influenciar. Então tem essa questão, né? Jesus dizia, né? Um homem era apossado por demônios, por daimons. E ele foi exorcizado. E aí ele passou a ficar muito bem. Passado um tempo, ele esqueceu daquele tempo que ele tinha ficado endemoniado. E ele passou a ficar negligente com a sua vida espiritual. E aí aquele daimon olhou para aquele homem e falou: opa, aquele coração está agora mais limpo do que estava antes, então eu vou voltar para lá. Só que eu vou trazer mais 7 amigos comigo. 7 daimons. E aquele homem então foi obsidiado, né? Ainda mais terrivelmente do que tinha sido antes. Porque ele descuidou. Então aqui nós temos um aviso, né, no ensinamento de Jesus a respeito disso. O nosso comportamento, nossos pensamentos inclinam a gente para a influência desses seres. Isso é diferente do ensinamento de Sri Ramakrishna? Essa que é a pergunta. No ensinamento de Sri Ramakrishna não há daimons. Aí que eu digo. É preciso estudar com mais profundidade. Na última leitura do Sri Ramakrishna Katarita, começa com Sri Ramakrishna dizendo: aquele coração no qual existe medo, ódio e vergonha, Deus nunca será conhecido. Sri Ramakrishna está dizendo o quê? Que as energias do ódio, do medo, da vergonha alimentam daimons. E eles nos arrastam para o mundo, nos prendem aqui, com correntes de luxúria e ganância. Por que tem a ver luxúria e ganância com ódio, medo? Tudo. Porque quando você se desprende de Deus, você se prende ao mundo. E o mundo, as correntes maiores são luxúria e ganância. Em luxúria existe muito ódio. Pode não ser muito claro, mas está presente. Em ganância também. Muito medo. Medo de perder as posses. Né? Vergonha da sua condição espiritual. Então, Sri Ramakrishna também disse: no lar onde se canta o nome de Hari, não entram daimons. Não entram demônios. Se você canta o nome do Senhor, você permanece sempre mais próximo dele. Eu tenho como meu ideal espiritual Sri Ramakrishna. Então, se eu canto Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namah, olhando para Sri Ramakrishna, cantando seu nome, pensando no que esse dito diz, no que esse mantra diz, eu saúdo o bendito Senhor Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Ramakrishna. Se eu estou mais tempo envolvido nessa atividade, evidentemente que ódio, medo, timidez vão estar menos presentes na minha vida. Imagine se eu passo um bom tempo assim, um bom tempo que eu estou afastado das influências malignas. E isso reverbera nas atitudes do resto do dia. Então, se eu inicio o dia com a repetição do Santo Nome e termino o dia com a repetição do Santo Nome, há um fecho no meu dia, no meu sono, né? no meu subconsciente. Agora, se eu encho o meu dia de medo, obscuridades, discussões sobre o mundo, o medo da guerra nuclear,
Será que a Rússia vai explodir o mundo? O medo das coisas políticas, o Trump, o Bolsonaro, a revolução, a ditadura. Se isso preenche toda a minha mente, ou luxúria, né? Fotos e fotos e fotos e fotos de moças seminuas e tudo mais. Preocupações com a vida material. Se isso é mais presente no meu dia, eu me associo com o quê? Com as correntes que me prendem ao mundo. Aí, se eu associar isso, me prendem ao mundo, com a ideia de que existem seres que se alimentam das minhas energias negativas, há uma conciliação aqui. Ah, mas Sri Ramakrishna diz que o mundo é o jogo de Deus e Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Como assim? Vamos voltar então a rememorar, né, os conceitos anteriores sobre grandes religiões. Eu falei, né? No zoroastrismo tem a figura de Ahura Mazda e Anima, Senhor da Luz e Senhor das Trevas. No cristianismo nós temos Deus e o diabo. Isso é muito cristianismo, né? Mas o que existia lá na religião grega? Na religião grega você tinha Zeus, o deus dos deuses, e você tinha um deus menor que cuidava o quê? Da mansão dos mortos. Qual era o nome desse deus? Hades. Ele era Deus, ele era um deus, mas ele era um deus a serviço de Zeus. Ele cuidava do reino da morte. A tradição cristã diz que Jesus, ao morrer na cruz e ser levado para o túmulo, ele desce ao Hades, desce à mansão dos mortos. E depois na tradição cristã se diz, desceu ao inferno. Veja, não é inferno. A morada dos mortos da tradição grega não era o inferno do cristianismo contemporâneo. Era o lugar onde as almas dos mortos iriam. Muitos judeus concebiam algo parecido, porque não tinham muita certeza do que ia acontecer. Alguns acreditavam na reencarnação de modos muito diferentes, né? A potência do espírito podia se emanar em várias vidas para conseguir aquelas potencialidades, ou um mistério a respeito do que aconteceria depois. Mas o ponto é que o Hades da cultura grega, ele é um servo da dimensão divina. Ele é o responsável por algo muito importante, cuidar dos mortos. Na tradição hindu, também nós temos a figura deste governante do mundo dos mortos, Yama. Yamaraj. Yama Raja. Yamaraj, senhor dos mortos. O que se diz? Quando uma pessoa morre, os servos de Yama vão lá e carregam a pessoa e levam para o reino dos mortos. Depois de um tempo, essa alma reencarna. Mas se a pessoa é muito devota ao santo nome de Deus, os servos de Vishnu, os servos do Supremo Deus, que é Vishnu, Ahura Mazda, ok? Vishnu, Ahura Mazda, Zeus, Supremo Ser, Supremo Deus, que manda no organizador do mundo dos mortos, manda os seus anjos, os seus servos, os Yamadutas. Não, os Vishnudutas. E esses Vishnudutas carregam essa alma direto para Deus. Então há uma história conhecida nos Puranas hindus, né? Que existia um homem que era um Brahmane, e ele se desencaminhou, ele gostou muito de uma prostituta, largou a sua profissão sacerdotal, largou a sua esposa e foi viver lá amaziado com essa prostituta, teve com ela muitos filhos, ele não tinha mais emprego, então ele passou a dar trambiques, golpes, e viveu uma vida completamente obscura. Teve muitos filhos com ela. Viveu uma vida completamente afastada de Deus. Mas ele teve um dos seus filhos, o filho mais novo, ele deu o nome de Narayana, que é o nome de Vishnu. Aquele que permeia as águas, né? Narayana. E aí, no dia da sua morte, ele conseguiu ver os soldados do Senhor da Morte, os soldados de Yama, os Yamadutas. E ele ficou desesperado, e no seu desespero ele clamou pelo filho, Narayana, porque ele era muito apegado ao filho. Narayana é o nome de Vishnu. E aí o que aconteceu? Os soldados de Vishnu, os Vishnudutas, vieram trazer aquele homem. E foram brigar lá com os soldados do Yama. Os soldados do Yama falaram, não, ele é péssimo, ele é malvado, ele não pode ir para o reino de Vishnu, ele tem que vir para nós.
passar um tempo aqui antes de reencarnar, ele está preso ao mundo. Só que eles falaram, não, ele chamou o nome de Narayana. E os caras falaram, não, mas é porque é o nome do filho, isso aqui é um namabassa, é um engano. Ele está falando sem pensar, sem nenhuma motivação devocional. Mas eles falaram, é o contrato, querido. Se na hora da morte ele falar o nome de Vishnu, ele vai com a gente. Essa história foi perguntada a Sri Ramakrishna. Existe um Goswami que estava conversando com Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna perguntou para ele, distinto professor, como é que você acha que é fundamental para se alcançar Deus? E o homem disse, basta cantar o nome de Deus. Veja a história de Jamila. Ele era péssimo e disse o nome de Narayana sem nenhuma motivação e foi salvo. E Sri Ramakrishna disse, essa é uma história que nos ajuda a compreender a importância de mantermos o nome de Deus, que o nome de Deus está acima da lei. Contudo, na prática, concretamente, o que nós sabemos é que esse nome tem que ser dito com amor. Porque se não fosse assim, todas as pessoas do mundo, inclusive os ateus mais empedernidos, seriam liberados, porque todas as pessoas dizem graças a Deus, se Deus quiser, né? Só Jesus na causa. Não é verdade? Não pode ser assim. Não tem lógica isso. O ponto desse ensinamento é dizer que acima das constituições está o poder de Deus. Claro que sim. Então, o ponto é, se você leva a sua mente a Deus, você se conecta mais àquilo que faz você transcender o mundo. Se você se afasta do pensamento de Deus, você fica preso às correntes do mundo. Então, nesse sentido, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nos daimons, o mundo jaz na morte. E renascimento. E morte. E renascimento. E morte. Nesse ciclo. Sri Ramakrishna falava disso, ele dizia que isso era o jogo da mãe. O que ele estava querendo dizer? A mãe aqui é a natureza material do mundo. Então ele dizia, a mãe nos dá muitos atrativos. Esse mundo não é cheio de atrativos? Claro que sim. Família, bens, nação, religião, identidade, orgulho, amores, belezas, prazeres. O mundo é cheio de atrativos. Então ele nos prende aqui. Nos prende aqui sempre com sofrimento? Não. Sobretudo porque nós gostamos de certas coisas aqui. O sofrimento está sempre junto. Inevitavelmente, você pode ter tido uma vida muito, muito, muito vitoriosa, mas no final você morre num leito ali com dor. Quase sempre muito precarizado, né? Claro, você está velhinho, você está doente, né? Às vezes não se movimenta mais, às vezes está cego, às vezes está demente. Então, é sempre assim no final. Então, é claro que o mundo tem esse signo da dor, mas nós somos muito apegados aqui. Estamos aqui vinculados a isso. Então, o ensinamento de Jesus e Ramakrishna está dizendo o quê? Que o caminho para você se libertar do mundo é você buscar a Deus. Só que no ensinamento de Jesus, a forma de falar está muito mais voltada ao contexto no qual ele estava. Então, ali predominavam a ideia desse confronto entre o bem e o mal. Em Sri Ramakrishna predominava mais a ideia da abrangência de Deus. Então, em Ramakrishna, o ponto fundamental é escapar do samsara, desse ciclo de renascimentos, que é sempre marcado pelo sofrimento. Mas Sri Ramakrishna acentua o quê? A união com Deus pelo amor. Deus pessoal. No Senhor Jesus, nós vamos ter também um acento nisso, buscar Deus, né? Buscar Deus pelo amor, buscar o Pai Celestial. Sri Ramakrishna diz, né? Ódio, tristeza e vergonha afastam o coração de Deus. O que o Senhor Jesus diz positivamente? Copiem de mim que sou manso e humilde de coração. Percebe? Se você é manso e humilde de coração, você está nesse caminho de refutar ódio, tristeza, vergonha, né? O ensinamento de Jesus fala daquele mendigo Lázaro, que tendo uma vida tão sofrida, no final estava no seio de Abraão. E aquele homem tão rico, tão abastado durante a vida, estava em um lugar de sofrimento. Ele fala para aquele jovem homem rico, você precisa abandonar todas as coisas para poder estar com Deus. Né? Se você for virtuoso, isso é bom também. Só que você continua preso ao mundo. Né? Então, os ensinamentos são os mesmos, são percebidos como o mesmo,
na medida que você se aproxima mais deles diretamente. Eu estou falando aqui, ler o Sri Ramakrishna Cantarita. Não é a pregação de Advaita Vedanta, da Sociedade Vedanta, da Ordem Ramakrishna, não. É o ensinamento direto de Sri Ramakrishna, e nem dos discípulos de Sri Ramakrishna que ensinaram Advaita Vedanta, não. É dos ensinamentos de Sri Ramakrishna você vai encontrar ensinamento de amor por Deus e só. E só. E só. É só isso. Ah, é pobre, eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais elaborada, que mexa com física quântica, budismo, ateísmo. Vai procurar isso em outro lugar. Tem os Krishnamurti da vida, tem os. E outros tantos aí, incontáveis aí. Né? Rubert Spira, vai nesses aí, vai lá. Você vai encontrar essas coisas. Mas em Sri Ramakrishna o que você vai encontrar é amor e devoção a Deus, é tudo! Tudo! Em Jesus também é a mesma coisa. Só que a linguagem de Jesus está lá na Palestina de 2000 anos atrás, na dominação romana, daqueles caras do Sinédrio ali perturbando. E Ramakrishna está num outro contexto. Então, a narrativa muitas vezes tem marcas e cores diferentes, mas o ensino âmago é o mesmo. Você, eu, todos nós estamos nesse mundo há muito tempo, porque nós nos prendemos ao mundo. Como que nós nos desprendemos do mundo se nós passarmos a ter atração por Deus? Então temos que aumentar a nossa energia voltada para Deus para alimentar isso e transcendermos o mundo. Então, nesse sentido, o ensinamento de ambos é o mesmo, né? Então, Ramakrishna fala do mundo como jogo de Deus, mas Jesus diz que o mundo repousa no maligno. É possível conciliar os dois? Sim. O mundo é regido pelas correntes do mundo, pelas regras do mundo que fazem você permanecer no mundo. Sri Ramakrishna dizia, é o pátio de brincadeira das crianças. Elas estão brincando lá, interessadas lá, a mãe está na cozinha fazendo a comida. Quando uma delas chora muito, a mãe vai lá, sai da cozinha, pega a criança no colo e leva. Ou seja, na medida que você, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, você sai do mundo. Tem que rogar muito por Deus. Disse Sri Ramakrishna, nós derramamos rios de lágrimas por amores perdidos, trabalho perdido, dinheiro perdido, fama perdida. Quem pode derramar uma única lágrima porque não vê Deus? Ok? E a segunda questão. Jesus expulsava demônios, para Sri Ramakrishna não há demônios. Não é que para Sri Ramakrishna não há demônios. É que o ponto fundamental deles é reforçar a motivação das pessoas de buscarem Deus. Jesus também estava fazendo isso. Só que apareciam para eles aqueles estrupiados, aqueles caídos. O que ele ressaltava? A falta de compaixão das pessoas. Essa pessoa aqui precisa tanto da sua ajuda, ajude ela. Eu posso ajudar fazendo assim, tirando os demônios. Né? Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenha ficado claro, mas pode não ter ficado claro para muitas pessoas. Aqueles que quiserem aprofundar o tema, rebuscar isso, refinar essa questão, tragam suas questões para cá. Vou ficar muito feliz em responder. E interagir e conversar. Tá bom? Que a graça de Deus esteja com todos nós, sempre. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.